Então, vamos lá. Bom, vamos dar continuidade então à nossa aula, depois do nosso intervalo de 4 minutos. A ideia é a seguinte, cara, tem um ar-condicionado, acho que é esse que tá vindo direto em mim, assim, você não quer... Vira e desliga ele, desculpa, gente. Aí, irmã, obrigado. Vamos lá. Olha só, a ideia é o seguinte, a gente agora vai verificar questão de incompatibilidade e impedimento. Então, olha só. Deixei um quadro aqui na frente. Quem tiver em casa, dá um print screen aí no negócio, dá uma olhadinha, amplia, imprime, né? Coloca na sala, né? Mega impressão. A ideia é o seguinte, tentar te ajudar a você acertar essa questão no dia do exame da ordem. Não necessariamente isso vai cair na sua prova. A questão é que quando você abre o capítulo 7, você verifica que é muito difícil você decorar aquela lista toda. Tem o quadro para te ajudar. A má notícia é que esse quadro ele não vai sair por osmose, assim, por mágica no dia da sua prova. Só lembrar do quadro, ele vai lá e fala. Não, não vai fazer isso. Você não vai conseguir psicografar esse quadro no dia da sua prova. Então, ou você decora o capítulo 7, ou você aprende a fazer o quadro. Quem vai para a prova sem ter decorado e sem saber fazer o quadro, vai vendido. Ou seja, se ele colocar para você lá com fulano de tal, advogado, passou no concurso da magistratura, ai que fácil, putz, aí é mole. Por quê? É incompatível e a carreira, e é uma carreira definitiva, cancela. Ai que bom, um ponto. O problema é que se ele perguntar para você que um advogado foi nomeado assessor especial para exercer uma função administrativa numa prefeitura de um município qualquer. O que acontece com a AB desse cara? Aí o buraco fica mais embaixo. Então, assim, a vantagem de você decorar é que você fica estressado com aquilo e reza para na hora da prova não esquecer. Desvantagem, você vai esquecer. A vantagem do quadro é que o quadro exige uma coisa que você vai ter que ter agora, que é vontade, que é ter saco para aprender a fazer. Mas é um processo meio que mecânico. Eu não sei fazer esse quadro se eu ficar 1 ano sem fazer o quadro, eu esqueço. Então eu tenho uma cena muito engraçada de passei quase que 1 ano sem dar, 6 meses sem dar aula num curso. E quando voltei para fazer o quadro não saiu, eu esqueci mesmo. Esqueci. A gente esquece as coisas. Mas hoje, por que eu faço aqui automático isso para vocês? Porque na verdade, eu faço esse quadro toda hora. A cada 2 meses eu estou fazendo esse quadro 10 vezes. Então acabo que decoro. Mas existe uma outra vantagem no quadro que eu ainda não falei para vocês. O quadro funciona como uma cola no dia da prova, uma cola super lícita. Você abre a sua prova, vai começar por deonto, como a gente começou falando. Se você verificar que nas questões de deonto tem uma questão que cobre incompatibilidade e impedimento, você já dá uma olhada no cargo. Se for magistratura, MP, pô, moleza, você vai fazer. Mas se for um assessor, um advogado que passou por um cargo tal, de uma prefeitura, de um estado, uma coisa mais complicada, você faz logo o quadro. Provavelmente no começo da prova, quem já fez prova antes, sabe que nos primeiros 5 minutos são muito sinistros. Porque você está com batimento lá em cima, você não sabe nada, você não quer ver nada, você não vai passar, porque, ai meu Deus, é o mundo, eu devia ter estudado, né? Então, a gente sabe. Aproveita esse momento para fazer o quadro. Estava ali fazendo o quadro, vai se acalmando fazendo o quadro. Se você tiver treinado o quadro, esse quadro vai sair. Agora, quantas vezes eu tenho que fazer o quadro? Nada menos do que 700 vezes. Mas eu não tenho tempo. Você tem tempo. Para fazer o quadro, você tem tempo. Tá de bobeira conversando? Faz o quadro. Tá não sei o que? Faz o quadro. Tô nervosa, no ônibus não chega, faz o quadro. Tô no ônibus, que é um ônibus que é parado no trânsito, faz o quadro. Este quadro, esse imenso,
que parece uma coisa, não, parece mal de professor, tipo, faz o quadro, é simples. Não, eu estou falando em experiência que eu já tive como professor, gente. Estou gastando o tempo de vocês, porque vocês podiam estar fazendo o quadro. Estou gastando o tempo de vocês para dizer o seguinte, eu já vi esse quadro ficar, tamanico. E já vi esse quadro sendo feito em menos de 1 minuto. Eu vi uma aluna minha fazendo em menos de 1 minuto. Agora, foi o que eu falei para vocês, eu vou retomar o assunto. Ela não chegou e fez assim. Não é psicografia, cara. Ela treinou muito para fazer o quadro. É um ponto. Aí eu não preciso desse ponto que eu estou garantindo em constitucional, tributário, administrativo. Eu morro de medo dessas coisas. 39 não passa. Por que você tem que lembrar disso? Não sei o quê. Porque eu curso depois, porque eu estou com 39, tem que torcer para anular, não sei o quê. Aí anula uma, a pessoa não aproveita. Aí tem sempre esses dramas, eu estou cansado de ouvir, cansado. Então eu faço a minha parte, cara. Eu apresento uma cola para você. Quer levar uma cola? Leva na sua cabeça isso. Não precisa decorar o capítulo 7. Vocês vão ver que se você tentar decorar o capítulo 7, é como você tentar fazer o quadro. Na verdade é uma forma decorada, sistematizada. Beleza? Então assim, em princípio parece que é sinistro, parece que o negócio é desse tamanho, não vai sair, não sei o quê, mas não vai mesmo. Hoje não vai sair de primeira. Na primeira vez você não vai conseguir, na segunda você não vai conseguir, na terceira vai começar a melhorar, aí vai começar a lembrar. Para você aprender a fazer o quadro também tem uma técnica. Percebam que eu comecei com as cores pretas. Compatível, impedido contra a fazenda pública. Eu estou colocando para vocês o seguinte, o que é básico? Primeira coisa que vocês têm que fazer, concentra, vocabulário. Quando eu falar para você que o cargo é incompatível, isso significa que a proibição é total. Este cara não advoga nem com ordem do Papa. Ele não tem OAB. Ele não tem OAB naquele momento. Então eu falei que o cara é incompatível, o cara não tem OAB. Quando eu falo que o cara é incompatível, vocês já viram comigo mais cedo, ou cancela porque o cargo é definitivo, ou é temporário, incompatibilidade, ele vai ter que se licenciar. Mas nenhuma dessas hipóteses de incompatibilidade, olha lá, a proibição é total. Ele não tem OAB nessa situação. Ele não está com OAB nessa situação, porque o licenciado ele tem uma OAB guardada, trancada lá no Banco Central, ele não pode usar. Essa é a ideia. Promotor, juiz, delegado. Eles não podem nada de... não tem. Qual é a outra situação? De impedimento. Todo mundo fala, o juiz está impedido. Que juiz impedido? Coisa nenhuma. O juiz é incompatível. O impedido advoga. Não entendi nada. Não entendeu, porque você não está prestando atenção. Você não está aceitando Jesus no seu coração. Incompatível é a proibição é total. E impedido a proibição é parcial. Então essa é a ideia. Quando eu falar para você que o fulano está impedido, significa que ele pode advogar parcialmente. Ele tem OAB. Ele está apenas impedido, ele só não pode advogar contra uma tal de fazenda pública, que eu já vou explicar o que é. Então a situação clássica que a gente tem de incompatibilidade de impedimento é essa, é o que diz o seu artigo 27. É o seu ponto de partida. Incompatibilidade, a proibição é total. Impedido, a proibição é parcial. Isso é como se fosse o beabá do negócio. Se você confundir isso, aí está tudo errado. Aí você vai se estrepar mesmo. Então você dominar esse vocabulário. E suspenso, Fabrício? Suspensão, gente, é sanção disciplinar. Fulano de tal passou no cargo para ser sei lá, vai virar magistrado. Suspenso. É por quê? A OAB vai punir o cara porque ele passou no concurso. Não faz sentido. Suspensão é sanção disciplinar. Todo mundo fala, todo mundo não passa. Entendeu? Então,
Conserta o seu vocabulário. Se alguma vez você já se pegou falando isso, conserta. Compatibilidade, a proibição é total. Impedimento, a proibição é parcial. O incompatível não advoga de jeito nenhum. E o impedido advoga? Advoga. É essa a regra. Então vamos analisar cada uma delas. Vou começar aqui, ó. O que torna uma pessoa incompatível? O cargo que ela ocupa, ó, pergunta para ele, cargo, você manda ou você obedece? Eu mando. Então você é alto escalão. Eu mando. Eu entro lá, eu mando. Eu tenho elevador privativo. Eu chego e dou ordem. Sou chefe. Dentro do meu órgão eu mando. Uma vez eu brincando, falei assim, delegado de Polícia Federal, manda ou obedece? Aí a menina, obedece. Obedece quem? O promotor, porque é requisito. Não, peraí. Não é senão, daqui a pouco, quem é que manda? Joaquim Barbosa, incompatível. O resto, pedido, né? Não, cara, não. Compatível. Ele manda. Dentro da estrutura da carreira, ele manda. Essa é a regra. Ele é alto escalão. Na minha brincadeira ali, é o que manda. Gente, tem que ter bom senso. Uma vez eu peguei uma aluna falando, mas eu não entendo, porque não sei o que. Eu falei, então decora o 28. Se você não tiver bom senso, decora o artigo 28. Não sabe fazer o quadro. Eu tenho que decorar o negócio. Tá bom. Ninguém precisa ficar assim, Fabrício, desculpa, vou te pedir desculpa porque eu não consegui aprender a fazer o quadro, decorei. Não tem problema. Eu quero é que vocês acertem. Bora, olha lá, ó, gente. Depois vocês trocam aí no WhatsApp. Vamos embora, presta atenção aqui, ó. Eu não vou estar no WhatsApp com vocês depois. Então, olha lá, ó. Alto escalão, incompatível. Baixo escalão. Eu mando, não. Eu obedeço porque eu tenho juízo. Eu sou impedido, ó, de preto. Pedido contra a fazenda pública. Qual é a situação? Eu sou um servidor que vou à administração pública. Para advogar, Fabrício? Não. Eu vou lá para jogar no Facebook, Candy Crush, né? Lulu, fico avaliando, tal, não sei o quê. Aí, eu tô lá, Facebook, tô brincando, quem é servidor, mas eu tenho que usar esse exemplo. Eu entro lá, não é para advogar, eu lembro para desentortar a Clipse, entendeu? Então imagina, olha só. Presta atenção, eu sei que gente aqui já passou na primeira fase. Calma, eu estou explicando. Eu chego lá na administração pública, entrei na administração pública. Eu não vou advogar, eu vou desentortar a Clipse, eu vou fazer qualquer coisa lá, menos advogar. Atendo o telefone, tudo certo. Às 18 horas, eu atravesso a rua. Cheguei aqui no escritório, eu posso advogar? Posso. Por quê? Porque o meu impedimento é apenas contra a fazenda pública. A fazenda pública é aquele órgão que me remunera. Então, se eu sou um servidor do município, eu só não posso advogar contra o município que me paga. Se eu sou servidor do município de Nova Iguaçu, eu só não posso advogar contra Nova Iguaçu. O resto vale? Vale. O Estado do Rio, posso advogar? Posso. Fabrício, mas as verbas vêm via Fundef, não sei. Esquece. Eu posso advogar. Posso advogar contra a União? Posso. Então, de novo, olha lá, galera, presta atenção, eu vou ficar andando de um lado para outro, olha lá, visual. Eu cheguei aqui agora, passei num concurso público para ser servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Eu cheguei lá na secretaria, fiz nada, não estou nem aí para nada. Saúde, para quê? Não estou nem aí. Então, eu não advogo lá, eu não faço nada, eu fico no Facebook, Candy Crush, Lulu, beleza. Às 18 horas eu saí, fui para o escritório. Posso advogar? Posso, porque eu sou apenas impedido. Posso advogar contra o município de Nova Iguaçu? Não. Contra o município de Duque de Caxias eu posso? Posso. Contra o Estado do Rio de Janeiro eu posso? Posso. Contra a União eu posso? Posso. Contra o Obama posso? Posso. Todo mundo posso. Eu só não posso advogar contra a prefeitura que paga o meu salário. Entenderam? Então esse é o impedido. Fala, doutor. Você da PGE, você vai advogar
Autarquias, perfeito. Aí eu cheguei lá, BGE, uma autarquia o quê? Federal. BGE é federal. Então eu entro lá no IBGE. Calma, irmão, calma. Todo mundo preocupado com o tal do procurador do Estado. É a cereja do bolo. Calma, chegaremos lá, calma lá. Mas vou pegar o IBGE, que vai ter concurso aí. Então eu chego lá no IBGE. Não saio lá do IBGE, fico lá no Facebook, aí fico, lá deve ter uns 300 pessoas. Aí marco lá, 300 pessoas. Aí fico lá. Eu não advogo, cara. Aí quando eu chego lá fora, sou servidor do IBGE, não sou nada demais lá, não sou advogado do IBGE, não sou nada. Eu posso advogar? Posso. O IBGE não é uma autarquia federal? É. Então eu só não posso advogar contra a União. Acabou. Então percebam que eu vou ficar andando de um lado para outro. Calma, o Brasil tem 730 mil autarquias, órgãos, fundações. Calma, vamos no simples. No final vocês me perguntam o órgão que vocês têm muita curiosidade de saber. Calma. Beleza? Porque senão, realmente, quando começa essa aula, o pessoal, mas a minha tia, que é superintendente executiva nível 3. Eu falo, não sei, cara, eu não sei. Entendeu? Ela é alto ou baixo? Não sei. Percebam, não cai isso. Mas eu tenho muitas dúvidas. Antes eu tinha dúvidas, agora eu não sei, né? Tipo, cara, relaxa. Tchau, gente. Valeu. Nada, depois vocês veem no online. Então, o que acontece? Calma. Se você ficar pensando, você pira. Você vai pirar. Todos os 1000 cargos que tem na administração pública. Entenderam? Então não é isso. No exame da ordem, querem ter um parâmetro, vejam os exercícios. Não vai cair nada absurdo. Entenderam? Até porque a prova é unificada. Né? O cara que está lá no interior, no Amazonas, assistindo a aula no YouTube, ele vai ficar assim, putz, caraca, no Rio tem cargo para demais. Aqui no Amazonas não tem esses cargos. Como é que eu faço? Então calma. Então comecei com uma coisa bem simples. Pega uma Secretaria Municipal de Transporte, de Saúde, estadual, pega um cargo qualquer. Então percebam que o meu andar, o que eu estou andando de um lado para o outro, não é porque eu estou cansado, não. É porque eu estou mostrando para vocês que eu entro no órgão, não advogo, e depois eu saio, e aí eu posso advogar. Eu sou o impedido. Então até agora, no meu cargo, no meu quadro, se eu tivesse desenhado para vocês, eu tinha desenhado esse preto aqui, alto escalão, incompatível, ou cancela ou licença, vocês têm que prestar atenção. Ele vai dizer para você se é definitivo, se for temporário ele vai dizer que é mandato, e aí você sabe. Ou então o cara entra lá e não manda nada na repartição, ele é impedido, ele não manda na firma. Então nessa situação, o cara é impedido. Qual é a galera que está fora desse esquema? Professor. Lá no artigo 30, parágrafo único, diz que se o cara for docente de curso jurídico, ele não tem problemas em advogar contra quem remunera. Então vamos fazer um exemplo. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu chego lá na Universidade Federal e vou dar minha aula, docente de curso jurídico, ele faz essa restrição. Tá? Nunca perguntaram se não for jurídico e tal, mas foca, docente de curso jurídico. Então, uma vez já perguntou 200 vezes. O cara é professor de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sei o que, lá. Quando ele entra lá, ele não entra para fazer serviço administrativo. Ele entra para dar aula. Então ele dá aula. Quando ele sai, ele vai para o escritório dele, ou de algum colega, ele pode advogar contra todo mundo. A questão é saber se o professor de uma universidade federal poderia advogar contra a União. Num primeiro momento, até agora, você vai falar, não pode, mas o estatuto diz que pode. Por quê? Porque o cara, quando ele entra na universidade, ele não vai fazer um serviço administrativo, ele vai fazer o quê? Apenas dar aula. Então não tem problema nenhum ele advogar contra a União, sendo só professor. Entenderam? Se ele exercer alguma atividade administrativa, aí já não pode. Entendeu? Aí já não pode. Então, beleza. Então, nessa situação, o que vocês têm que pensar? Professor, está liberado. Se docente de curso jurídico. Se tiver uma pegadinha, só fica ligado nisso. Tudo bem, gente? Até agora? Então tá. Então falei, como é que... A questão é você olhar para o cargo e perguntar, você manda ou você obedece? Manda. Alto escalão. Incompatível. Obedece. Impedido contra a administração, a fazenda pública, que é quem paga o salário. Beleza. Então agora vamos ver as exceções.
Primeira exceção que eu vou ver. Tem uma galera que manda, tem poder, mas não quis ser colocada como incompatível. Porque incompatível é ruim, o cara não pode advogar de jeito nenhum. Então vejam, pessoal do Poder Legislativo, ó. Quem é membro do Poder Legislativo? Acompanha comigo. Senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Não tem mais ninguém nessa lista. Eles são membros quando são eleitos. Os caras são eleitos, são incompatíveis. Mas olha o que diz. Se ele for membro do Poder Legislativo, ele vai deixar de ser incompatível e vai virar o quê? Impedido. Fabrício, igualzinho o impedido aqui, o servidorzinho lá? Não, eles não vão se misturar. É um outro tipo de impedimento. É um impedimento contra toda a administração pública. Me dá um exemplo, Fabrício? Não, não vou dar exemplo. Claro que vou, né, gente? Vou dar um exemplo. Ó, eu fui eleito vereador. Então eu chego lá na Câmara Municipal e fico lá, para lá. Beleza. Pela ordem, não sei o que. Quando eu saio da Câmara dos Vereadores ou da Assembleia Legislativa, não importa, atravesso a rua, eu posso advogar? Posso. Eu sou impedido. Impedido é parcial. Eu só não posso advogar contra a administração pública. E aí não importa. Se é contra um município, eu não posso. Nenhum município do Brasil, 5.500 lá vai fumaça. Nenhum estado do Brasil. Não posso contra a União, não posso contra o DF. Eu só posso o quê? Iniciativa privada, né? Então olha o tipo de questão que já caiu. Fulano de tal foi eleito senador, foi eleito deputado federal. E patrocinava uma causa contra uma indústria, limitada, uma empresa limitada. Tem algum problema o fato dele ter sido eleito deputado federal? Não. Por quê? Porque ele só não pode advogar contra a administração pública. É claro que a questão não dizia que a empresa prestava serviço para a administração. Não tinha esse nível de detalhe. Por isso que eu falo, não complica o negócio. É simples. Se ele colocar alguma vinculação, você, peraí, então deixa eu olhar umas outras alternativas aqui. Mas é mais simples do que vocês imaginam. Então a empresa era, não sei o que, madeira, não sei o que, cupim, limitada. Tinha algum problema? Nenhum. Claro que a galera no sistema medroso marcou incompatível, não pode, é um absurdo. Não tem problema nenhum. Mas quando você tem o quadro, fica mais fácil você ver. Agora experimenta fazer esse exercício sem olhar para o quadro. Já começa a ficar mais nebuloso. Fala, doutor. Muito assim, você é impedido, mas você quer advogar uma ação federal, federal ou começam, aí você começou a complicar o negócio. Primeiro, eu vou responder, mas nunca caiu esse tipo de coisa. É isso que eu fico falando. Se a gente for procurar, a gente esgarça, a gente coloca vocês pirados. Eu coloco vocês pirados. Mas não precisa, porque não cobra isso. Então imagina, eu vou entrar com uma ação contra o MP criminal, mas que ação que eu entro contra o MP, né? O MP que normalmente é o titular da ação. Eu estou entrando numa ação civil, perdas e danos, alguma coisa, responsabilidade civil, não sei. É contra o promotor? Entendeu? Então calma. Não fica tão preocupado, porque na boa, esse tipo de coisa não cai. Ainda mais se for uma coisa muito complexa. Ninguém tem obrigação de saber esse tipo de detalhezinho. Lembra da brincadeira, superintendente executivo nível 3. Ah, mas eu quero muito saber. Mas peraí, só para não te deixar sem resposta. Quando você tem que saber algum tipo de detalhamento, você faz uma consulta ao Tribunal de Ética. Para saber se você pode advogar ou não pode naquela situação. Entendeu? Então, eu presto serviço, eu estou numa empresa que presta serviço para a administração pública, é concessionária. Sabe esse tipo de coisa? Tem contrato com a administração pública, eu posso ou não posso fazer? Consulta ao Tribunal de Ética. É esse tipo de coisa. Então fica bem calmo em relação aos exemplos. Pela lógica aí também, toda a administração pública, inclusive a casa que ele pertence. Não, com certeza, aí não tem dúvida. É toda a administração pública nesse sentido. Aí não tem esquema de ser União, Estado, aí ele não pode jogar contra nada que tenha público. E aí você, é lógico que eu estou resumindo ali, mas a redação está no artigo 30, inciso 2º. Vai ler lá bonitinho, tem lá bonitinho para você ler. Estou só resumindo o negócio para você. Como é que você fica? Fabrício, eu estou angustiado. Faz exercício. Tem 7.000 exercícios para vocês fazerem e tirarem todas as dúvidas. Entendeu? Hã? Não, obrigado. Então tá, vamos lá? Então tá.
Mas não fica angustiado não, você vai ver, é mais simples do que você imagina. E olha, você pode não acreditar, cai as coisas mais simples, as pessoas, os pessoal, as coisas mais simples. Quer ver? Bombeiro. Cai bombeiro. Falando de tal, bombeiro. Passou no concurso para ser bombeiro. O que acontece com a B do cara? Aí você tem que começar a pensar, peraí, bombeiro, alto ou baixo? Baixo. Falou nenhum carro, nada disso, baixo. Pedido. O problema é que tem 5 exceções aqui, ó. Bombeiro é militar. Ah, bombeiro é militar, é mesmo. Ah, é, se você não lembrar na hora, você roda. E já caiu. Entendeu? Então caem coisas muito simples. Policial. Qualquer um que preste serviço aí pode ser agente, pode ser delegado, pode ser o agente penitenciário. Então, que são os cargos mais simples do mundo que caem. E você pensa assim, mas isso é muito fácil. É muito fácil que você está tendo aula comigo agora, está olhando para o quadro, ele está na sua frente. Mas na hora da prova não é fácil. Tirando o juiz e promotor, acho que o resto você fica com 5 segundos prendendo a respiração, sem querer. Não é? Ué. Sei como é que a coisa funciona. Eu dou aula em faculdade, que é teoricamente um ambiente bem mais calmo. O cara na minha frente, ele erra. A aula, às vezes, uma semana depois, isso é uma história engraçadíssima. Um aluno assistiu uma aula dessa, igual vocês estão assistindo, quarta noite, tá, Paraná. A prova era quinta de manhã. O cara veio assistir a aula, falou, aula de revisão para minha prova, perfeito. Um dia, eu falando sobre carro, no dia seguinte o cara errou a questão. E eu tinha falado, bombeiro, não sei o quê, papá. Então, assim, guarda municipal tem que saber qual município, tem que saber o estatuto. Entendeu? Então, isso eu estou falando, dependendo da situação, você tem que olhar. Mas tem poder de polícia, não tem? Aí entra nas confusões que vocês não precisam saber. Ah, mas eu quero muito saber. Depois você passar numa vez, você me procura, a gente conversa. Você não vai me procurar. Tenho certeza. Não é uma dúvida que vai angustiar o seu coração. Ainda não vai. Entendeu? Guarda municipal é manjado. Já me perguntaram 800 vezes. Entendeu? Mas é isso, que a gente fica curioso, achando que o cara vai perguntar, mas no meu ele vai perguntar, mas não tem como. Tem poder de polícia? Não é a pergunta clássica? Se tiver, equivale. Aí, olha só, Fabrício, então me explica o que são essas 5 situações aqui. São os cargos que, mesmo sendo baixo escalão, são considerados incompatíveis. 99,9% das pessoas aqui cancela, porque é concurso. Fabrício, mas se estiver dizendo que é temporário lá o cargo do cara, gente, aí você já sabe a resposta, licença. Então, assim, não complica, o cara não complica isso no dia da sua prova. Você que vai se complicar fácil, é você que vai se complicar. Tá? Então, decora o que é simples aqui, que não tem erro. Policial, militar, servidor do Poder Judiciário. Analista, técnico, presta serviço para o Poder Judiciário, está nessa situação de incompatível. Entendeu? Qual é a situação clássica, gente? 5º Constitucional. Ninguém sabe o que é, Paraná. O cara era advogado, foi eleito pelo 5º Constitucional, exerce um cargo. Outro dia me perguntaram isso. O que é que vira esse cara? Desembargador. Ministro do STJ. Né? Luiz Roberto Barroso não era advogado, procurador de Estado, não sei o que, mas era advogado. Ministro do Supremo. É incompatível. Mole. Entendeu? Então, assim, o que mais? Quem exerce atividade de fiscalização. Está lá no 28, inciso 7º, se não me engano, do seu estatuto. Fiscalização. Fiscal de rendas, de tributos. Fabrício, mas e o fiscal que faz de postura? Ai, gente, não sei. Tem que olhar. Entenderam? Olha, muito tempo que eu não caí isso. Diretor e gerente de instituição financeira. Pode ser inclusive privado. A única situação que tem privado aqui. Fabrício, o cara que me atende lá no caixa, quando eu não sei tirar o dinheiro fazer o saque, não sei o quê, o cara se apresenta como gerente. Né? Gerente de conta, gerente de não sei o quê. Todo mundo é gerente em banco hoje. Não é desse gerente que o estatuto estava falando. Na lei de 94. Ele está falando do gerente geral do cara, o superintendente, o diretor do banco. Essa galera é incompatível. Fabrício, essa galera cancela a licença. Essa questão só caiu uma vez. E foi no AB do Rio de Janeiro em 1852. Sabe uma coisa assim?
Eles deram a resposta que licença, consideraram temporário, tá? Fabrício, mas se cair agora o marco temporário, pensa lá, dá uma olhada. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, tá? Mas não caiu uma vez? Caiu, gente, quando a prova era aplicada no AB do Rio, tá? Mas como nunca mais caiu, eu passo, mas uma coisa eu posso garantir, é incompatível, tá? Beleza. O que mais? Então eu verifiquei com vocês as hipóteses da galera aqui, mas faltou verificar uma outra parte, que é esse setinho que está saindo aqui, ó. Fabrício, você falou para mim que membros do poder legislativo, eles são impedidos. Falei. Mas eu tenho que dizer para vocês que os membros da mesa do poder legislativo são incompatíveis. Agora danou tudo. Não, danou, você é tributário, é melhor, o Gabriel é um professor legal e tal, né? Vamos lá, ó. Faz um exemplo aqui comigo. Fulaninho de tal foi eleito deputado federal. É alto ou baixo o escalão? É alto. Ah, não, é baixo e tal. Não, socialmente você se enrola. É alto. Ele é membro do poder legislativo, então ele ficaria aqui. Mas ele foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores. Subiu. É definitivo ou temporário? É temporário, é um mandato. O que vai acontecer com a B do cara? Licença. Com o quadro, você resolve. É só você não pular etapas, é só você não queimar a largada. Não ser afoito. Ele fala que é membro da mesa. No 28.1 ele vai falar isso. A questão pode ser que fale. Sim, e aí você me chamou a atenção para um ponto importantíssimo. Fica todo mundo membro da mesa, membro da mesa, membro da mesa. Olha a questão simples que ele fala. Fulano de tal foi eleito segundo secretário na Câmara dos Vereadores. O que acontece com a B do cara? Segundo secretário, você fica decorando membro da mesa. Membro da mesa são presidente, vice e 4 secretários. Suplentes da mesa. Tem uma discussão sobre isso, mas está aqui. Nessa situação, os caras são o quê? Incompatíveis. Secretário da mesa, primeiro secretário, segundo secretário, que compõe a mesa diretora. Vou dar um ótimo exemplo para a gente fechar. Eu sempre falo ele em sala de aula, que para mim é um caso perfeito para a gente. Ó, Michel Temer, professor de Direito Constitucional na USP. Michel Temer, sendo só professor de Direito Constitucional na USP, advogado, estaria aqui, ó. Não teria nenhum problema de ser, porque ele ser docente de curso jurídico, pode advogar contra todo mundo. USP, estadual, não tinha problema, podia advogar à vontade. Ele é eleito deputado federal. Quando ele é eleito deputado federal, ó, ele está aqui, desceu, está impedido contra a administração pública. Acabou o mandato do cara? Acabou o jogo. Voltou, foi eleito deputado de novo. Desceu aqui. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Subiu. Temporário, licença. Acabou o mandato de presidente da Câmara dos Deputados, ele continuou deputado federal. Está aqui. Foi eleito deputado federal de novo, tá? Foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados do Paraná pela segunda vez. Acabou o mandato do cara. O cara agora acabou o mandato. Ele foi eleito vice-presidente da República. Alto ou baixo escalão? Alto. É legislativo? Não. É executivo. Temporário, licença. Então, assim, claro que eu já tenho vício de fazer, não sei o que, papá. Mas a cola está aqui para vocês. Se vocês chegam na prova e fazem o quadro, colinha, faz com calma. 3, 4 horas depois, vai olhar a questão de novo. Então, beleza, aqui está certo. Se tiver certo, não troca pela errada, né? Faça-me por favor. O quadro vai ficar lá para você na hora da sua prova. Agora, quem decorou, 3, 4 horas depois, não sabe nem o seu nome. Então, se tiver marcado errado, o negócio desandou mesmo. Você não vai ficar lembrando de alto e baixo 4 horas depois. Não vai, esquece. Então, falta a gente agora falar do último caso, que sempre me perguntam, tal do procurador, é procurador do Estado e tal, não sei o quê. Calma, então vamos lá. O que acontece? Muita gente acha que o capítulo 7 se esgotou aí. O mundo é dividido entre incompatíveis e impedidos. Não é não. E é aí onde surgem as questões mais complicadas do exame da ordem. Que quando ele dá para você magistratura, MP, servidor, assistente administrativo, tá mole. O problema é quando ele coloca essa galera que são os exclusivos.
Eles estão no artigo 29. Então dá uma olhada agora com calma no artigo 29. Eu vou dividir o artigo 29 em duas partes. A primeira parte é quando ele fala procuradores gerais, advogados gerais, defensores públicos gerais e tal. Esse é o primeiro grupo que tem aí. E o segundo grupo é quando ele fala dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional. Eu vou começar explicando o segundo grupo, mais fácil. Depois eu vou lá para o primeiro, que é o que todo mundo quer saber. Então, ó, dirigentes de órgãos jurídicos. Isso não é o tal do diretor jurídico? Lembra que eu falei? Diretor jurídico. Diretor jurídico tem que ser advogado? Tem que ser advogado. Nessa situação, o diretor jurídico, ele é incompatível, gente? Nem pensar. Senão você vai dizendo que cancela a OAB do cara. Licença? Não pode, cara. O cara tem que advogar. E essa galera aqui não advoga. Ah, então ele é impedido, né, Fabrício? Não, senhor. O impedido é aquele cara que ia lá na administração pública, entrava e ficava fazendo o quê? Facebooks, entortava clipes, ele não advogava. O diretor jurídico, quando ele entra lá no órgão dele, ele advoga? Advoga. É totalmente diferente do impedido ali. Então veja, eu entrei no órgão para advogar. Às 18 horas, quando eu saí para o escritório do meu amigo, eu não posso advogar, eu já advoguei. Por que não pode, Fabrício? Porque eu sou o quê? Exclusivo daquele órgão. Então, o diretor jurídico, ele é exclusivo do órgão. Repetindo. Vou pegar um caso clássico. Petrobras. Eu sou servidor na Petrobras, passei num concurso X lá da Petrobras. Quando eu entrei na Petrobras, nessa situação da Petrobras, eu não advogo. Galera, senão vocês me desconcentram. Nessa situação, eu não advogo para a Petrobras. Quando eu saio da Petrobras, eu posso advogar? Posso, sem problemas. A minha única restrição vai ser que eu não posso advogar contra a Fazenda Pública, no caso a União. Essa é a ideia básica do servidor da Petrobras. Tá? Agora, eu sou o diretor jurídico da Petrobras. Quando eu chego lá na Petrobras, sou diretor jurídico, eu advogo para a Petrobras? Às 18 horas eu saio. Posso advogar? Não posso, porque eu sou exclusivo. Eu estou falando do diretor jurídico. Fabrício, e o advogado da Petrobras? O cara que passa no concurso da Petrobras. Eu chego lá na Petrobras, advogado da Petrobras, advogo? Sim, pressuposto. Mas vejam só que interessante. O estatuto fala só do diretor jurídico, não fala dos advogados. O que eu tenho que fazer para saber? Eu tenho que olhar o estatuto da Petrobras para saber se a Petrobras permite que seus advogados façam advocacia privada. Eu sei que não pode, porque eu li lá. Então, na hora da sua prova, jamais vai cair uma questão dizendo: vem cá, e o advogado da empresa da Companhia de Águas do Rio Grande do Sul? Eu sei. Mas o diretor jurídico, eu sei? Eu sei. O diretor jurídico, ele é o quê? Exclusivo dessa empresa pública aí. Entenderam o esquema? Não adianta ficar, não, mas eu queria muito saber. Vai ter que ligar para lá e perguntar, vai ter que baixar o regulamento. Isso não vai cair na sua prova. O que vai cair é o diretor jurídico. O diretor jurídico, eu te pergunto e você tem que saber. Eu advogo. Fabrício, qual é a diferença, então, do diretor jurídico para o impedido? É que o diretor jurídico, ele entra no órgão e advoga. Ele é exclusivo, não pode ir para lá. O impedido, ele vem para o órgão, faz as tarefas administrativas, não advoga e depois ele pode advogar. Só não pode advogar contra quem paga o salário dele. Tudo bem até agora? Tá, agora vamos falar dos procuradores. Primeiro grupo aí falava o quê? Dos chefes. Procurador-geral é o chefe. Advogado-geral é o chefe. Defensor público-geral é o chefe. Então, de novo, eu não estou falando de quem está embaixo. Eu estou falando dos chefes. O chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
o chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, o Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, quando eles chegam no órgão, eles advogam, e eles são o quê? Exclusivos. Esses eu posso dizer. Então, me perguntaram agora há pouco, para quem está em casa, Fabrício, o Procurador do Estado? Aí eu volto à pergunta, qual Estado? Ah, eu quero saber do Rio Grande do Norte. Muito bem. O Procurador do Rio Grande do Norte entra lá na Procuradoria do Rio Grande do Norte e advoga para o Estado do Rio Grande do Norte? Sim. Às 18 horas ele pode atravessar a rua e fazer? Não sei. Como não sabe, Fabrício? Porque o Estatuto não fala. O Estatuto falou aqui que ele é exclusivo. O Estatuto falou do chefe dele, o Procurador-Geral. Fabrício, mas eu preciso saber, eu não vou dormir se eu não souber o que o Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, ele pode ou não pode advogar. Você vai ter que ler a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Quero saber. Se houver alguma lei estadual, uma Constituição, alguma coisa nesse sentido. Ah, mas o Rio de Janeiro eu preciso saber e tal, senão vão me matar. Tá bom, olha, eu digo, ó. Procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele entra lá na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e advoga para o Rio de Janeiro, concorda? A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 84, diz que o Procurador do Estado do Rio de Janeiro pode advogar. Só não pode contra o Estado do Rio de Janeiro. Ah, então ele é impedido? Não! O impedido vai para lá, para o órgão público e não advoga. Ou seja, ele advoga cá e lá. Por isso que todo mundo gosta desse concurso, não é? Por isso. Agora ele vai te perguntar do Procurador do Estado do Rio de Janeiro? Não, porque o exame é unificado. E você não tem obrigação de saber de todos os estados da federação. Mas o DF também, que tem os procuradores do DF. Fala, doutor. Pois é, veja só, PGM provavelmente tem que estar na lei orgânica. E agora eu vou para uma questão mais complicada que já caiu sobre esse assunto. Por isso que eu falei que era a cereja do bolo. Esse assunto você me perguntou. A questão era o seguinte, um advogado foi convidado pelo prefeito para exercer o cargo de procurador-geral de um município. De um município. Beleza. Para você que assistiu a aula e entendeu, você não tem dúvida. E ele dizia, aí começava a encher linguiça. O cargo é exonerável de nuto. É demissível a qualquer momento. E não sei o que, papapá. E ficou lá falando, para você... Nem aí, cara. O que acontece com a B do cara? Letra A. Cancela. Aí todo mundo, claro, cancela. Não. Letra B. Suspenso. Eu falei, caramba, tadinho do cara, vai ser punido pelo AB. Né? Suspensão. Letra C, fica impedido, já para pegar uma outra galera. Impedido de advogar contra o município, não sei o quê. Esquece isso, ele não é impedido. Se você disser que o cara é impedido, você está dizendo que ele pode fazer outra advocacia. Não é? Ele não pode atravessar a rua e advogar? Neste caso, o procurador-geral deste município era o quê? Exclusivo. Só que na resposta, na letra D, que tinha a questão, ele não dizia exclusivo, para não fazer você lembrar. Ele dizia assim, exercício regular da advocacia pública. Ele dava um trelelê lá, para te pegar. Entendeu? Porque se manda o exclusivo, você lembra. E ele não deu esse mole. Aí não é teu amigo. Você não vai adicionar o examinador no teu Facebook. Vai? Não vai. Não. Ele não está a fim de te facilitar. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte. O que eu faço em sala de aula? Eu explico exatamente isso para vocês. Apago o quadro. E repito os mesmos exemplos que eu dei o tempo todo. Bombeiro. Ah, o que acontece? Aí a pessoa fica... eu falo, você não tem o quadro aí? Olha o quadro. No dia da prova, se você tiver treinado, o quadro vai estar lá na sua frente. Agora, experimenta fazer isso sem olhar o quadro. Todos esses exemplos que eu dei. Vai ficar bem difícil. Você vai acabar chutando. E ele te leva para o lado que ele quiser. Entendeu? Não precisa ficar inventando quadros, cargos sinistros para te pegar. As coisas mais simples do mundo fazem você deslizar. Então, o quadro está aí. Quem tiver na fissura, vai fazer. Se você deixar de bobeira, cara, no sábado você não vai aprender a fazer isso. Aí vai bater pânico. Aí vai bater pânico. Então a minha ideia, a sugestão é
Coisa mais importante de deonto, é isso aí, você aprender a fazer. Estatisticamente, cai, mas não vou dizer que cai freneticamente, estou sendo muito sincero. De vez em quando cai. As últimas vezes que eu vi foram simples, promotor, juiz, pô, beleza, cara. Começa a fazer o quadro, viu que é promotor, sei lá, você não vai ficar também, né? Não, tem que fazer por orgulho e tal, tem isso. Pegou, matou. Agora, se cair alguma coisa, você resolve. Show? Veja um tempo que eu dediquei a isso, para vocês terem a ideia da importância do negócio. Cuidado. Muita gente, a galera inteira fica incompatível, impedido. Lembra do exclusivo. Lembra que existe uma terceira galera aí. E quando cair, isso a questão é difícil. Mas vocês vão matar. É diretor ou chefe. Procurador-geral, advogado-geral, defensor público-geral. O resto você não tem obrigação de saber. Beleza. Exclusivo, ele tem um registro na carteira dele que ele só pode advogar para o órgão. Tem um carimbo na OAB dele. Fica lá registrado. Olha, você só pode advogar para o órgão que você está prestando. Beleza? Não é que não acontece nada. Na verdade, acontece que esse registro. Fala. Mesma coisa. De qual estado? Aí uma vez também já me perguntaram, mas o meu tio é defensor público, advoga, não sei o que. Aí eu passei uma hora pensando, né? Falei, pô, um defensor público e tal, não sei o que. Aí veio aquele Luizinho, vem cá, quando é que seu tio entrou na defensoria? Ele entrou em 1977. Eu falei, gente, isso não vai cair na sua prova. Porra, é depois de 88, 94 da lei. Beleza? Quem era antes, ficou com status. Né? Então aí não tem erro. Não cai na sua prova, não cai. Hã? Ele tem o número da OAB dele antiga. Fica calmo, no final a gente conversa. Isso não vai cair na sua prova, nem da galera aqui. Fica calmo. Mas essa foi uma... Pô, o cara me perguntou assim. Tava falando bobagem, tipo um negócio assim. Tipo, tá errado, porque o defensor público advoga. Eu falei, não, gente, não advoga, não pode. Aí que eu fui perguntar o negócio, né? Então, calma. É pós 88, 94. O que aconteceu antes de Cristo interessa, né? Então, tem que dar os pingos. Vamos lá. Capítulo 8. Capítulo 8, ética do advogado. Você está vendo que ele é ridículo aí, na verdade, ele é pequenininho porque você tem todo um código de ética. Então, eu vou falar o seguinte, quando você terminar o seu capítulo, o seu artigo 33, não parte para o capítulo 9, não. Lê o código de ética. Coloca aí, vou agora ler o código de ética. Ler o código de ética agora, aí você lê. Qual o cuidado que você tem que ter no código de ética, gente? Cuidado é o seguinte... Você deve ler principalmente o capítulo 2, que é relações com o cliente. Fabrício, mas eu queria muitos detalhes sobre... Não tem, cara. Tem. Claro que quando você tem tempo, você acaba esgotando, você fala, comenta os artigos, eu já fiz isso, tá? Mas não tem nada assim que, nossa, desesperadamente você tem... Presta atenção em cada um dos artigos, do artigo 8º até o artigo 24 que vai, não é isso? Tem aí? É ou não é? Vai até o 24? É ler. Capítulo de sigilo, mesma coisa vai ler. Capítulo de publicidade, eu tenho uma dica para vocês que eu sempre falo. O capítulo 4 de publicidade é uma zona que tem aí. Fabrício, mas eu tenho isso aqui, eu vou na fé, desse jeito que eu vou. Tá bom, então lê o capítulo 4. Tem tempo, tem acesso à internet em casa, melhor vocês lerem o provimento 94. Melhor, mais organizadinho e tal, mais sistemático, mais virginiano, tudo certinho, papapá. Não, eu quero ir na zona mesmo, na farra. Então, capítulo 4. Ele te deixa, não tem erro. Ele te entrega em casa, você meio esfolado, mas você chega lá. Publicidade. O mais importante, artigo 28. Tem duas palavras aí que resolvem 90% dos problemas de publicidade. 90%. As duas palavras são discrição e moderação. Quando eu falei de honorários, eu falei, gente, honorários, tem que ter moderação. Em publicidade, tem que ter moderação também e tem que ter discrição. Se você tiver bom senso, outdoor, não é discreto, não pode. Entendeu? Mala direta para toda a cidade do Rio de Janeiro, não pode. Panfletagem na rua, não pode. Autorizar a direta pode, mas pode desde que seja para quem autorizou, de forma discreta, moderada, cliente. Então, se você ler o espírito ali, pegar o espírito do capítulo 4, é isso.
tem erro. O capítulo 6 do Código de Ética, 5 do Código de Ética, nós já falamos que é honorários. E o capítulo 6 é o dever de urbanidade, é o dever de ser educadinho. Tá, bom dia, boa tarde, não sei o quê. Tem as regras aí. Moleza também você fazer. Então, para a gente fechar nossa aula, eu tenho 3 coisas para comentar. Eu tenho o capítulo 9, considerado o sinistro. Título 2, que é o AB. E título 3, que é processo disciplinar. Prioridade máxima para o capítulo 9. Máxima. Então, toda a atenção do mundo agora. Quem está com o estatuto, faz as seguintes marcações aí. Vou apagar aqui o quadro. Abre aí o seu artigo 34 do capítulo 9 e verifica que ele coloca para você 29 tipos de infrações disciplinares. Não é só esse rol aí. Na verdade, você tem muito mais. Então, antes de você se desesperar, leia o artigo 35. O artigo 35 vai colocar para você quais são as sanções disciplinares. Então, antes de você ler o artigo 34, ficar desesperado, lê o artigo 35. Tem 4 tipos de sanções disciplinares. Eu tenho a censura, a suspensão, olha lá aí, e eu tenho a exclusão. E a multa, Fabrício? A multa a gente vai falar depois, que ela ou vem com a censura ou vem com a suspensão. Mas o principal é censura, suspensão e exclusão. É isso que você tem que dominar. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão me prometer que no dia da prova, vocês não vão fazer aquele esquema tipo, é bobagem, censura. É sinistro, é suspensão. É inacreditável, é surreal, exclusão. Vocês não vão fazer isso, vocês me prometem? Porque isso é caixão. Isso é caixão. O examinador, ele sabe, quando ele coloca, levar vocês. Não, isso aqui é uma bobagemzinha. É suspensão. A censura é mais grave. Não tem, eu não quero falar nisso. O que é mais grave? Teoricamente, deveria ter uma gradação. Censura, suspensão, exclusão. Mas eu consigo fazer exemplos, eu não quero fazer hoje aqui pela questão do tempo, mostrando questões que para mim são absolutamente surreais e que o cara vai receber uma censura, e situações que pra gente parecem uma bobagem e que na verdade recebe suspensão. Entendeu? Então assim, você vai ver pela leitura dos dispositivos, quando eu organizar, você vai ver isso. Por isso que eu estou pedindo para você não fazer esse joguinho, porque na hora do desespero, a gente acaba fazendo isso. Leve censura, grave suspensão. Não faz isso, tá? Vamos lá. O que eu preciso que você faça aí no seu estatuto? Marca aí, do 1 até o 17. Artigo 34. Perfeito. Você escreve aí do lado. Mas eu não quero escrever. Você vai escrever aí do lado, senão vou rogar uma praga e você não vai passar no exame da ordem. Escreve, censura. Eu preciso da sua memória visual. Eu preciso que você olhe para o seu estatuto e fique vendo aquilo ali, isso aqui tudo é censura. Do 1 ao 17. Do 18 até o 25, inclusive, você vai escrever suspensão. Do 18 até o 25, você escreve aí embaixo, suspensão. Do 26 até o 28, cuidado, é só até o 28, você tem a exclusão. Aperta aí e escreve exclusão. E o 29, Fabrício? 29 quem é? É o estagiário. Estagiário fica sozinho, é censura. Estagiário fica sozinho. Fabrício, mas você falou aquela hora que a culpa é do estagiário, mas a responsabilidade é do advogado, não foi? Foi. Vai manter isso? Vou manter isso. Qual a ideia que eu vou colocar para vocês? Vejam o que diz o 29. O estagiário ele é punido quando ele faz algo que ele não podia fazer. O que ele pode fazer é responsabilidade do advogado. Quando ele faz sozinho, assina uma petição, faz um não sei o que sozinho, aí a questão é que ele assume uma coisa que ele não poderia fazer. Vai sofrer uma censura.
Rápido. Diga uma coisa para mim. Qual que tem menos? Exclusão tem menos. Então eu vou olhar a exclusão. Se você bater o olho no 26, no 27, no 28, o que você vai ver? O cara vai... O que é o 26? Esqueci? Fazer falsa prova. Ah, vai falsificar um documento para entrar no AB. Claro, exclusão. 27. Perder a idoneidade moral, que é um requisito para você entrar. A gente falou sobre isso hoje. E 28. Praticar crime infamante. Quem pratica crime infamante perde a idoneidade moral. Está lá no artigo 8º. Fabrício, está lá mesmo? Tá. Se você não leu, está lá. Quem já viu 200 vezes já lembrou, já associou. Show, cara, isso é exclusão. Tchau, empurra. Um abraço. Beleza. Burra do ônibus em movimento. Exclusão. Agora, suspensão e censura. Aqui que mora a dificuldade na hora do exame da ordem. Exclusão é mole, não cai exclusão praticamente. Quer dizer que nunca caiu, mas eu não lembro de exclusão. Suspensão na 17, acho que aqui está a suspensão definindo 17 a 25. Desculpa, 17 ao 25. Oi, todo mundo apagando. 17 ao 25, claro. Desculpa, hein? Pessoal de casa aí, os amigos. Já pensou, o cara desligou nesse momento. Nossa, vou arder nas chamas do inferno. 16. 1 ao 16. Nossa, vai ter de ação contra mim, tô lascado. Vou ter que continuar trabalhando no SED. Olha lá. De graça, né? O Gabriel vai me morder. Veja só, do 1 ao 16, do 17 ao 25, suspensão. Então, o que acontece? Nessa situação, a grande dificuldade na hora do exame da ordem é justamente você pegar... como é que eu vou... São situações muito próximas. E aí, por isso que eu não quero que vocês façam do grave e do leve. Se vocês lerem censura, vocês com certeza vão achar coisas como violar sigilo profissional é censura. Se você não prestar contas ao cliente, não é que você furtou, nada disso, não. Se você não se apropriou, melhor dizendo, se você não prestar contas, o simples ato de não prestar contas ao cliente é suspensão. Tá, mas eu acho isso grave. Ah, então tá. Se você praticar jogo de azar, é suspensão. E se você violar sigilo profissional, é censura. Então, não vá pela lógica. Não vá pela lógica, acredita em mim. E o que ele gosta de perguntar é exatamente isso. Esse que pela lógica. Ah, não tem nada demais, bobagem. Aí marca a censura. Tá? Então, no 25, puxa uma ligação aí para o parágrafo único. Faz uma setinha, puxa o 25, porque ele fala atividade incompatível, manter conduta incompatível. O que é conduta incompatível? Sei lá. Mas no parágrafo único, ele dá uns exemplos. Então, Fabrício, é muito subjetivo, eu concordo. O que é conduta incompatível do 25 e o que é perder idoneidade moral do 27? A OAB que vai julgar, não é você no dia da prova, então não se preocupa. Só saiba que entre as condutas incompatíveis tem algumas listadas lá no parágrafo único. Resolve o seu problema. Minha dica para vocês... Decorem suspensão. Decorem suspensão. Suspensão tem a ver com dinheiro. Pintou dinheiro, é suspensão. Fabrício, mas tem uma exceção, não tem? Tem, mas por enquanto vai absorvendo. Falou em dinheiro, pode apostar que suspensão. Essa é a regra, tá? Isso ajuda muito, resolve vários incisos que você tem aí. Agora, não dá para ir desatento. Ah, não, eu vou dar uma lida ali e tal. Não faz isso, tá? Então, o que não é? O que tem a ver aqui com dinheiro que não é suspensão? Tem o inciso terceiro, que é o cara que agencia causas. Ele fica captando causas e fica ganhando dinheiro. Ah, você está com problema com o consumidor? Ah, fala com meu amigo fulano de tal. E aí eu recebo cada indicação que eu fizer. É o cara que é agenciador, não é porque... Não, eu não posso indicar ninguém porque... Senão, não é isso. É o cara que fica fazendo esse trabalho de captando causas para os outros recebendo um dinheiro. Isso é censura. É a única hipótese de dinheiro que dá censura. O resto, suspensão, sem dó. Dica. Decora a suspensão e faça muito exercício. De preferência sem olhar. No começo faz olhando. Depois fecha e tenta fazer. Decora do 17 ao 25. Essa é a dica. Fabrício, o que mais eu tenho que fazer do capítulo 9 aí? Vai ler censura,
O que é censura? Censura é tudo que está aí do 1 ao 16 e mais, tudo do Código de Ética. E mais, tudo que não está sendo suspensão ou exclusão. Por isso é bobagem você decorar a censura. É importante você ler. Porque existe uma coisa chamada memória visual. Vai que na sua prova ele te dá um caso. E você se lembra, cara, esse trocinho está lá no começo do 36. Do 34. Se está no começo do 34, é o quê? Censura. O cara não precisa, você não vai ter que decorar o inciso. Esse aqui é o inciso 2, esse aqui é o 3. Não. Você só saber. Ah, eu virava a página e dava de cara com esse troço. Isso ainda é suspensão, isso já é censura. Então, dependendo de onde você anotou, por isso que eu estou pedindo para você fazer essas marcas. Para você lembrar do posicionamento. Cara, isso está lá para o final. Se você tiver tirado essa dúvida aqui, fica fácil. Fica bem mais fácil você resolver. Então, censura é isso. Fabrício, e a tal da advertência? Não é sanção disciplinar. Que isso, que absurdo. Não, não é. Sanções disciplinares são do 35. Censura, suspensão, exclusão e multa. Advertência não é sanção disciplinar. Não está no rol. Suspensão. Você vai ler o artigo 37. Ó, dica que vale ouro, hein? Quero todo mundo mandando mensagem de Natal para mim se acertar por causa disso. Ó, inciso 23, inciso 24. Você puxa aí, ó, os dois. O 21 também. 21, 23 e 24. Escreve aí, gente, logo do lado do 34. Pode passar de 12 meses. Porque o prazo máximo de suspensão é 12 meses. Mas o 21, 23 e 24 pode passar. 21. Você não prestou aquelas contas para o seu cliente. 23. Você não pagou a AB. E o 24. Você foi colocado com a AB como inepto. Você erra demais. Você erra tudo. O pessoal tá te chamando, dando apelido para você. Fazendo bullying com você. Você só volta para o AB quando você tiver feito um curso. Ah, um exame da ordem de novo? Não, gente, mas que coisa, né? O pessoal é paranoico com o exame da ordem. Nunca mais. Você passou uma vez, não faz mais. Tá? Mas aqui ele está falando, prestar não sei o que lá no inciso 3º, ele está falando do 37 lá. O que ele fala lá no finalzinho? Tem que fazer o quê? Um novo... Fazendo prova, não é um negócio assim? Novas provas de habilitação. Novas provas de habilitação. A pessoa escreve assim, exame da ordem. Não, cara, não faz exame da ordem de novo. Olha essa paranoia, tá bom? Vai provar para a OAB que vai fazer um curso aqui, um curso acolá, uma pós-graduação aqui, enfim. Bom, 38 é sobre exclusão. 39 multa. Multa ou vem com a censura, ou vem com a suspensão. Valor aí de 1 a 10 anuidades, nada demais. 40, 41, 42, tem que ler. Tem que ler com calma. Para a gente fechar, estou vendo meu tempo ali se esgotando, os minutos correndo rápido, né? Título 2 e título 3. Fabrício, que isso? Vai falar rápido assim? Vou. Na verdade, olha só, vou gastar 30 segundos. Provavelmente a sua prova terminou aqui. Provavelmente, estatisticamente falando, das 10 questões, foi o que a gente fez agora. Claro que está faltando, sempre tem uma questãozinha meio perdida do título 2 ou do título 3. Não, ficar nisso. Qual é a questão? Como é que eu estudo o título 2? Que é uma matéria muito complicada porque é sobre OAB. E ninguém entrou na OAB para saber como é que funciona o negócio. Minha sugestão para vocês. Quem está com o estatuto aí, marca. Quem não tiver, quem está com o caderno, anota. Do título 2, vocês deveriam ler com muita calma o capítulo 1, que vai do 44 ao 50. Então, título 2, capítulo 1, que vai do 44 ao 50. Título 2, capítulo 1. Vai falar a finalidade da OAB, quais são os órgãos da OAB, dá uma lida no 45, ali, dá aquela lida, saber onde é que está se pisando. Tá. Aí depois, no título 2, começam os capítulos que vêm. Cada capítulo é um órgão da OAB. Então, o capítulo 2 é o Conselho Federal, o capítulo 3 é o Conselho Seccional, e aí você vai... O que eu acho a coisa mais importante do mundo? É você olhar as competências. Então, artigo 54, beleza? Competência do Conselho Federal. Dá uma lida. Já caiu?
E assim, é bobinho, caíram os primeiros incisos. Artigo 58, competência do Conselho Seccional. Fabrício, eu estou olhando aqui, estou com medo. Não, cara, leia como curiosidade. Só para diferenciar. Imagina que pergunta para você quem pode alterar o Código de Ética. Você não vai ficar na dúvida que eu acho que é a subseção. Não, cara, é lógico que o Conselho Federal, Código de Ética. É para você ler, para você ter noção. Quinto constitucional é o Tribunal Estadual. Conselho Seccional. Se você lê, você, não, lógico, mas se você não lê, você fica, ai meu Deus, será que é? Então você lê. Entenderam? Para vocês terem uma ideia, olha só o que eu vou fazer. Conselho Federal é como se fosse o Poder Executivo mesmo, sede em Brasília e tal, Paraná, Governo Federal. Conselhos seccionais, os estados. Subseções, 1000 aspas, municípios, que na verdade tem 1000 subseções, por exemplo, cidades como o Rio de Janeiro, né? Dentro do município do Rio de Janeiro. São postos avançados. E você tem a Caixa de Assistência, Caixa para dar assistência aos advogados. Dinheiro que é recebido para dar assistência aos advogados. Bom, Conselho Federal, Conselho Seccional. Conselho Seccional cria subseções e cria as suas caixas de assistência. Então aqui no Rio é a CAARD, Caixa de Assistência dos Advogados. Então você tem plano de saúde, tem a livraria, tem não sei o quê, papá. É para isso. Se você ler, passar esse olhinho aí, cuidadoso, tem erro. Não é que você vai virar expert, não, porque tem milhões de coisas lá no regulamento sobre isso. Mas pelo menos você vai mais calmo para esse tipo de questão. Fabrício, eu vi lá no regulamento que tem 130 artigos. É para ler isso? Não. Agora não. Agora não é para ler mais nada. Ah, mas eu tenho muita vontade, assim, de ler. Posso? Não, cara, vai ler a Constituição. Você não leu a Constituição ainda. Entendeu? Vai ler a Constituição, que passa essa vontade. Fabrício, mas se cair uma questão, eu posso tentar te matar? Não, você já deveria ter lido antes. Agora você não tem direito de me matar. Não é? Não tem direito de me matar. Beleza? Mas assim, também não tem coisas que, é mesmo para mim, deve ter coisa, deve não, com certeza tem coisa no regulamento que eu não sei. Que só quem está ali olhando que abriu. Eleição nunca caiu. Se você quiser olhar a eleição, a coisa mais legal é você saber que os mandatos são de 3 anos. Que é o que está no 65. Mas nunca caiu. Então assim, não fica procurando sarna. Também tem 1000 coisas de civil, penal, constitucional, tributário que você está deixando para lá. Também tem coisas de neon que você vai deixar para lá. Beleza? Título 3, processo disciplinar. Processo disciplinar é uma coisa interessante que é o seguinte. O que eu recomendo que você faça? Nessa altura do campeonato. Para quem já leu, complementa o título 3 do Estatuto com o título 2 do Código de Ética. Ô, Fabrício, já li demais o Estatuto, então lê o título 2 do Código de Ética. Para quem não leu nada até agora do título 3, esquece o título 2. Leia o título 3 agora comigo, rapidinho nós vamos passar. Beleza? Então tá. Primeira coisa importante, artigo 69, prazo. Os prazos, todos os prazos, sem exceção, 15 dias. Qual é o prazo para interposição de embargos infringentes, não sei o que, blá, blá? 15 dias. Na OAB tudo é 15 dias. Prazo para embargo de declaração na decisão do Tribunal de Ética, não sei o que, blá, 15 dias. Não importa, ele pode botar o maior terror em você. Prazo 15 dias, não tem exceção. Não tem exceção. Outra coisa importante. Se eu tenho OAB principal aqui no Rio de Janeiro e cometo um crime numa área que é gerida, que é regulamentada pelo Conselho Seccional de São Paulo, fui lá numa audiência no TJ de São Paulo, fiz uma bobagem, não é a OAB que vai me punir, hein, gente? Ah, mas eu sou carioca, eu tenho meu crachá. Não é isso. O local é da infração. O artigo 70. O artigo 70 diz para você, quem é competente para promover o processo disciplinar, te julgar e tudo, é a seccional aonde aconteceu a infração. É igual crime. Se eu cometer um crime em São Paulo, quem vai me julgar? TJ de São Paulo. Ah, mas eu sou carioca. Não importa, cara, é a mesma coisa. Então isso é uma pegadinha. Ah, porque eu tenho inscrição principal no Rio. Pô. Agora, o Tribunal de Ética aqui do Rio, 70 parágrafo 3º, pode me suspender preventivamente, enquanto o processo lá em São Paulo não termina. É o 70 parágrafo 3º.
Processo disciplinar julgado lá em São Paulo, beleza, mas o Rio fica esperando? São Paulo? Não. Se a coisa for muito grave, a leitura do 70, parágrafo 3º é essa. O Tribunal de Ética aqui do Rio me suspende preventivamente, é como se fosse uma prisão preventiva. Eu não vou poder advogar preventivamente, estou suspenso preventivamente. Tribunal de Ética do Rio esperando o quê? Decisão do Conselho Seccional de São Paulo. Pegaram a ideia? Quem aplica a pena é o local. Aí eles vão dizer lá, olha, São Paulo determinou suspensão. Ok, vem aqui para o Rio de Janeiro é que pega a carteira e anota. Mas vem tudo de lá, bonitinho. Tudo bem? O que mais? Que é de interessante para comentar. Artigo 72, artigo mais cobrado de todos os tempos. Processo disciplinar, como é que ele é instaurado, gente? A pessoa está interessada, né? Quer fazer o advogado se ferrar, né? Então ele vai lá, está interessado em ver o advogado sofrer. Pode ser uma autoridade, né? Uma autoridade, um juiz, oficia para a OAB. E o que mais que ele fala? Não pode ser nominal. Não, calma aí, eu vou falar sobre isso. O que mais que ele fala? Qualquer pessoa interessada. Então, dá ali a dimensão do negócio. Tá. A parte mais importante é o que você está dizendo, que não está escrito aí. Escreve. Principalmente quem não viu nada, né, até agora. Não pode ser anônima. Isso é o que eles cobram. A representação, que está aí do artigo 72, você escreve, não pode ser anônima. Fabrício, onde é que está escrito isso? Está lá no Código de Ética, escondido. Quem não leu o Código de Ética não sabe aí. Um abraço. Entendeu? Não pode ser anônima, tem que ser identificada. Está lá no artigo 51 do Código de Ética. Beleza. 72, você vai ler, quem não leu nada até agora, vai ler o 72, vai prestar atenção que existe o tal de revisão do processo disciplinar, que se não me engano é o parágrafo 5º, é isso, gente? 72, parágrafo 5º ou 73, parágrafo 5º? Não, quem está com o estatuto desatualizado, pelo amor de Deus. É revisão? Revisão. É parágrafo 73, parágrafo 5º. 73, parágrafo 5º. Isso. Ah, tá. Não, mas vai com esse estatuto aí, que o seu examinador fez para você. Então, olha só. 73, parágrafo 5º. Vocês lembram da ação rescisória, não lembram? Tem lá prazo de 2 anos. Aqui não tem prazo, é igual revisão criminal. Não tem prazo. 73, parágrafo 5º. Erro de julgamento e tal. Manda brasa e tal. Fabrício, e recursos agora que eu estou vendo aqui nessa correria que você está desenfreado? Eu acho que vocês deveriam ler recurso, mas na seguinte ordem. Primeiro lê o 76, depois lê o 75 e depois o 77. Lê primeiro o 76, vai ficar mais claro. Lê o 76, o artigo, depois o 75, depois o 77. Gente, 4 horas que eu procurei ao máximo para você não sofrer lá. Tá legal? Espero que você não sofra. Quando você sofre, eu também sofro. Eu fico, não sei, algo acontece na minha casa que eu também fico sofrendo. Eu falo, caramba, meus alunos estão sofrendo. E é logo no começo, né? Quando abriu lá, tal. Dica valiosíssima. Dica, última dica. Não fiquem de bobeira, 1 hora parados olhando para o teto, esperando a prova começar. Levem a Constituição. Não fiquem lá lendo folheto de curso, mesmo a não ser do SEG, tá? Mas tirando isso, leve a Constituição. Leve a Constituição e fique lendo a Constituição. Levem, fiquem lá no portão, entrem. Se puder entrar, entrem. Está lá esperando a prova, entendeu? Na hora que tiver que entregar, aí entrega. Isso que eu quero saber. Lá na sala pode... Levem a Constituição. Entenderam? Não fiquem 1 hora olhando para o teto. Fiquem lá no artigo 5º. Fiquem lendo o artigo 5º. Ah, não, eu quero ler deonto. Leia deonto. Fica lá lendo deonto. Não fiquem 1 hora olhando para o teto. Essa é uma grande dica. Na hora da prova, a prova começa, já sai fazendo. Principalmente se tiver uma questão que você observou. Tchau, gente. Até mais. Obrigado a vocês. Valeu.
só a curiosidade?